bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos. Espero que todos estejam bem, para a glória de Deus, e que Deus os abençoe grandemente. Amém? Eu sou o professor Ricardo e estarei com os irmãos nos próximos dias na leitura, exposição e também meditação das Sagradas Escrituras e hoje no livro de 1 Reis. O livro de 1 Reis, irmãos, fornece um relato da morte de Davi, do reinado de seu filho Salomão e do declínio e da divisão do reino de Israel depois que Salomão e muitos de seus sucessores se voltaram para a adoração de ídolos. Também relata o ministério do profeta Elias entre as 10 tribos de Israel ao norte. A história do livro de 1 Reis, irmãos, conta a história dos reis israelitas, que começa nos livros de Samuel e continua no primeiro livro dos reis. Este livro, irmãos, pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, o começo do reinado de Salomão em Israel e também em Judá, e a morte de seu pai Davi. Um segundo ponto, uma segunda divisão, seria o reinado e as realizações de Salomão, especialmente a construção do templo em Jerusalém. A terceira divisão seria a divisão da nação em 2 reinos, ou seja, o do norte e o do sul, e a história dos reis que os governaram até a metade do século IX a.C. No capítulo 1, Davi era velho e a sua saúde estava falhando, irmãos. Ele precisava de uma enfermeira com ele continuamente. Um dos seus deveres era deitar com ele na cama para lhe dar calor. Embora essa enfermeira, Abisag, não fosse a concubina de Davi, muitas pessoas aparentemente pensavam que ela era, como vimos aí entre os versos de 1 a 4. Adonias, o filho mais velho de Davi, decidiu estabelecer-se como rei enquanto Davi ainda estava vivo, e assim impedir qualquer possível reivindicação ao trono por Salomão mais tarde. Depois que ele teve o apoio de Abiatar e do comandante do exército Joabe, Adonias pensou que poderia ignorar os amigos e conselheiros de Davi que favoreciam Salomão. Aqueles amigos de Davi tiveram mais influência no palácio do que Adonias percebeu. Possivelmente, irmãos, o mais importante deles foi o profeta Natã, que aparentemente sabia que a vontade de Deus era que Salomão fosse o próximo rei. Natã, então, rapidamente pensou em um plano para levar Davi a declarar abertamente que Salomão o sucederia como rei, como vimos aí do versos de 11 a 14 do capítulo 1. Primeiro, Batseba disse a Davi o que Adonias havia feito. E então Natã perguntou a Davi se ele aprovava a ação de Adonias. Chocado com o que ouviu, Davi declarou que Salomão, não Adonias, seria o sucessor, como vimos aí entre os versos 28 a 31. Uma vez, irmãos, incitado à ação, Davi estava decidido a ver Salomão ungido e proclamado publicamente rei. A nomeação de Salomão para ter ganho apoio popular também tinha o apoio da guarda pessoal de Davi, queretitas e peletitas, que estavam sob o comando do Durão Benaia, como vimos entre os versos 38 a 40. As celebrações de Adonias foram interrompidas quando ele ouviu o que aconteceu. Ele percebeu, irmãos, que sua reivindicação ao trono agora tinha poucas chances de sucesso. Portanto, ele decidiu que a coisa mais sábia a fazer era reconhecer Salomão como rei em troca da garantia de Salomão para não executá-lo. A excitação desses eventos, irmãos, deve ter dado a Davi uma
como posso dizer, uma súbita renovação de força pouco antes de sua morte. Ele organizou uma segunda unção de Salomão, desta vez com cerimônia régia e religiosa completa, na qual ele apresentou Salomão ao povo. Ele queria, irmãos, que eles vissem que Salomão era o seu sucessor divinamente escolhido. E aqui nós temos uma referência muito interessante em 1 Crônicas, capítulo 28, dos versos de 1 a 10. E também uma segunda referência em Primeira Crônicas, capítulo 28, dos versos 1 a 19, e Primeira Crônicas, capítulo 29, dos versos 20 a 22. E eu peço aos irmãos que leiam essas referências para um melhor entendimento do texto. Amém? Vamos dar continuidade, irmãos, agora no capítulo 2 de 1 Reis. Ao ver a sua morte se aproximando, Davi então, irmãos, passou para o conselho de Salomão, visando assegurar a estabilidade ao seu reinado e um bom governo para o povo de Deus. O primeiro e mais importante ponto foi um lembrete para ser fiel a Deus. As promessas de Deus de um reino próspero e uma dinastia duradoura exigiam que Davi e seus sucessores fossem obedientes à vontade de Deus. Sem obediência, irmãos, não havia garantia de bênção. Segundo o conselho de Davi, irmãos, a Salomão, era remover aqueles que se rebelariam contra ele e recompensar aqueles que permaneceram leais a ele. Davi sabia que há muitos anos em que Joabe deveria ter sido punido pelos assassinatos que cometera, como vimos lá em 2 Samuel, capítulo 3, versos 30. Ele agora viu, irmãos, uma oportunidade para lidar com Joabe, porque sabia que Salomão não hesitaria em executar alguém que recentemente apoiara, né, Adonias, como vimos entre os versos 5 a 9 do capítulo 2. Após a morte de Davi, entre os versos 10 e 12, Salomão encontrou oportunidades para se livrar de seus oponentes. Adonias foi o primeiro a ser morto. Desde que um novo rei herdou as concubinas do antigo rei, Salomão considerou que o pedido de Adonias para se casar com Absag era uma tentativa de reivindicar o trono de Davi. Adonias foi executado por traição. Salomão, então, irmãos, tratou de Abiatar, o sumo sacerdote que, com Joabe, apoiara Adonias. Abiatar não foi executado, mas a sua demissão levou ao fim seu trabalho sacerdotal e a obra sacerdotal dos descendentes de Eli, como vimos entre os versos 26 e 27. Em seguida, irmãos, Joabe foi executado. Ele não tinha o direito de pedir misericórdia por se agarrar ao altar, pois ele havia sido culpado de um assassinato intencional, como vimos entre os versos 28 e 35, e uma referência em Êxodo, capítulo 21, dos versos 12 a 14. Dando continuidade no capítulo 2, Joabe foi seguido por Simei, um parente de Saul, que sempre se opusera ao trono de Davi. Para diminuir as chances de Shimei de conspirar contra ele, Salomão não permitiria que ele partisse de Jerusalém. Quando Simei foi a Gate em busca de escravos fugitivos, Salomão viu isso como um desafio à sua autoridade. E Simei foi prontamente, né, executado, como vimos entre os versos 39 a 46. Com todos os possíveis adversários removidos agora, a posição de Salomão agora era segura, como vimos no versos 46, e assim finalizando o capítulo 2. Vamos continuar, amados irmãos, capítulo 3 do livro de 1 Reis.
O poder de Davi, irmãos, havia passado pela guerra e conquista. Salomão veio através de acordos comerciais e políticos inteligentes com os países vizinhos. Salomão, irmãos, deu uma impressionante demonstração pública de sua lealdade a Deus, mas ele ignorou as advertências de Deus quando viu vantagens a serem obtidas por meio de alianças estrangeiras. Seu casamento, irmãos, com a filha do faraó garantiu a paz para Israel em uma região onde o Egito era o principal poder, mas provavelmente exigiu que Salomão prestasse respeito aos deuses do Egito, como vimos entre os versos de 1 a 3. Embora, irmãos, Davi tivesse colocado a Arca da Aliança em uma tenda especial em Jerusalém, o tabernáculo, irmãos, e o restante de seus artigos, ainda estavam em Gibeão. Logo depois de ser coroado rei em Jerusalém, Salomão foi a Gibeão para uma cerimônia religiosa de luxo, com uma exibição pública de sua devoção a Deus. Enquanto ele esteve lá, ele teve um sonho em que Deus se ofereceu para lhe dar tudo o que ele escolheu. Ao pedir sabedoria para julgar entre o moralmente correto e o moralmente errado, ele mostrou sua preocupação pelo governo justo do povo de Deus. Deus deu a ele, irmãos, tudo o que ele pediu e muito mais, como vimos entre os versos 10 a 15. Entre os versos 16 a 22, de volta a Jerusalém, Salomão logo teve que usar essa sabedoria quando foi chamado para decidir qual das duas prostitutas seria a mãe de um bebê disputado naquele momento. E finalizando o capítulo 3, entre os versos 23 a 28. Muitos do povo de Israel poderiam ter sido ímpios, mas Salomão ainda tinha que entender seus assuntos e agir com justiça ao resolver disputas entre eles. E assim, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de 1 Reis, capítulos 1, capítulos 2 e capítulo 3. Amém? Que Deus abençoe grandemente, uma excelente leitura e meditação deste livro maravilhoso e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura e exposição do livro de 1 Reis. Um forte abraço, meus irmãos, e fiquem com Deus.